Beleza, começou. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e este é o segundo episódio que a gente vai falar aqui da galera que não gosta de cloud, né? O pessoal lá das polêmicas da VPS, no cloud, etc. E eu trouxe uns caras aqui para conversar comigo nesse segundo episódio. Vou deixar eles se apresentarem aí, por favor, em ordem alfabética. Aí. Vamos ver quem é o primeiro. Ih, o primeiro alfabético sou eu. Sou Fernando Ike, pessoal me chama de Fike, fique aí. Se me encontrar nos eventos, eu já chamo de um deles que eu atendo. Estou como head de plataformas, algumas plataformas internas de uma fintech que lida com Kubernetes, Kafka, Gator, etc. Acho que é minha vez, né? Bom, meu nome é um pouco mais difícil, mas a galera me chama de Hermes. Eu trabalho... pode falar o nome da empresa? Não sei se pode, não pode. Eu trabalho na Miro hoje, como staff engineer. E já tem uns quase 5 anos que estamos aqui morando na Holanda. Mais com o desenvolvimento web mesmo, APIs, microservices. Toda essa sopa de letrinha que a gente está acostumado a trabalhar. Show. Vou me apresentar agora. Meu nome é Sérgio Soares aí, mais um subname que eu uso na web. Sou SRE hoje, né, atualmente, agora com um pezinho no que a gente chama aí de Platform Engineer de fato, né? Vim do background aí de dev, sempre gostei de programar, fui desenvolvedor Java, PHP, mexi com coisa muito divertida uns anos. E aí eu fui pro lado legal da força, né, que é subir container, Linux, virtualização, só coisa divertida, assim, só problemas legais se resolver. E aí tô aí para compartilhar e trocar ideia, esses tópicos que os Carlos sempre traz pra gente. Beleza. Então, eu vou começar jogando vocês na fogueira. E toda vez que o FIC está aqui, eu gosto de jogar aí na fogueira. Então, imaginem que vocês foram contratados para convencer alguém a não usar cloud. Tá? Então, tipo, como vocês começariam defendendo ou então atacando, sei lá, a cloud? Defendendo não usar cloud e então atacando a cloud. Como vocês começariam, assim, qual seria o lado bom ou qual seria as situações que seria apreciável não utilizar cloud? E fique à vontade para responder, não precisa ser ordem alfabética. Eu acho que eu vou tentar começar, porque isso é bem difícil. Mas eu acho que existem alguns fatores que eu acho que poderiam ser melhor você não usar uma cloud dessas grandes. Apesar de que, bom, se você está usando o servidor de alguém, você está usando cloud. Então, a gente pode setar ali a linha do que a gente vai falar de cloud aqui, se é cloud as grandes, né? Ou se a gente está falando de cloud qualquer coisa que não seja um computador debaixo da minha mesa. Tô assumindo que é uma dessas grandes, né? De AWS que sejam. Cara, para mim é o seguinte: primeiro que se você está num país que a moeda ela é fraca diante do dólar, acho que é um grande fator. É muito caro, dependendo do workload que você tem a rodar na cloud. Se você tem a expertise, né, se você tem pessoas que sabem fazer ali, ou se você tem um serviço que é muito, muito simples, né, que não tem demanda de escala, é uma coisa ali que não... Eu gosto de falar, né, se você tem 0 usuários, você não precisa de uma cloud, né, se você está começando, ou se você não tem demanda de escalabilidade, elasticidade, ou desse tipo de situação onde que realmente você precisa de algo que você possa rapidamente se adaptar. Então, você tem uma situação em que você possivelmente poderia não usar uma cloud e seria benéfico, né? Talvez se você tem ali, a gente fala, 50, 100 requests no minuto, você pode colocar isso numa VPS da vida, numa máquina, e ela vai suportar bem. Hoje as máquinas são bem poderosas, ela vai suportar bem. Para mim, o porém é esse: você vai ter a expertise, né? E também quão crítico é o que você está rodando nessa máquina. Você tem ali uma demanda alta de segurança, uma coisa que não pode perder tão facilmente, você tem que ter um pouco mais de cuidados, que a cloud, algumas vezes, ela vai te garantir. Mas no mais é custo.
se você não tem um workload crítico, se você não tem um workload que pode falhar, que não vai receber, de repente, uma grande quantidade de acesso, você pode rodar isso num qualquer outro lugar que não seja uma cloud dessas grandes. Acho que esse seria um fator que eu levaria em consideração. E aí, Fernando, o que você acha dessa história aí? Acho que depende, tem várias condicionantes quando faz uma pergunta dessa, mas o ponto talvez mais importante é como é que funciona o fluxo de caixa da empresa e os produtos da empresa, o serviço que ela presta para poder determinar. Porque se você pode alocar bastante CAPEX, por exemplo, capital imobilizado, e não tem uma necessidade de crescimento muito acelerado, que você consegue planejar o processo de aquisição e orçamento, o ganho da cloud talvez seja marginal para você, não é efetivo. Considerando que data centers, VPS ou infraestruturas de data center mais modernas que trabalham com hyperscale, elas atendem satisfatoriamente bem. Se você falar de data center de 10 anos atrás, que ainda existem muitos que oferecem serviço público à cloud, esquece eles. Não vai atender nem bem nem mal. Desculpa, só vai atender mal. Mas, então, acho que para mim esse é o principal ponto, que é como é que o fluxo de caixa da empresa se organiza. Então, eu já trabalhei, montei áreas que não tem dinheiro, tem pouquíssimo, então vamos começar um negócio do zero aqui em cloud. Conforme o custo da cloud vai comendo a margem de crescimento da empresa, que é natural, né? Porque são duas linhas de crescimento, você precisa aumentar o ângulo de diferença entre elas, olhando elas num gráfico. Então faz sentido você começar a internalizar serviços, a ter não data centers, mas sair da cloud em alguns componentes ou a totalidade deles. Então não tem uma resposta tiro certo em cima disso. Ela vai muito do que antes, tecnicamente, eu adorava ficar discutindo isso infinitamente, as possibilidades, mas o que determina mesmo é fluxo de caixa. Mas no final, é sempre DNS e rota e energia. É sempre essas três coisas. Mesmo que se você está delegando para a cloud, você não precisa se importar com isso até que o Route 50 caia, coisa do tipo. Massa. Acho que para explicar o que eu vou adicionar nessa discussão, acho que é legal pensar em relação aos níveis desse debate, né? Então, às vezes eu vejo as discussões por aí em relação a no cloud, cloud, e fica tudo meio misturado. Então, assim, a gente tem 3 grandes cenários que tem algumas subdivisões. Então, você tem um cenário de você subir o seu hardware ali no seu escritório. Você tem um cenário de você alugar um servidor. Você continua tendo todo o trabalho de gerenciar aquele hardware, configurar ele, provisionar, dar patch, mas ele não está rodando dentro da sua casa. E você tem um cenário mais conhecido aí das clouds, que você tem os serviços, né, e você tem uma camada ali de software muito maior em cima desse hardware, que você não precisa lidar com, de fato, o sistema operacional diretamente. E subdivisões ficam muito mais em relação a como é cobrado isso de você em relação a esses serviços, né? Então, acho que o advento da cloud, a diferença em relação aos provedores tradicionais foi a forma de billing dele, né, a cobrança. Então, você deixou de ser cobrado pelo recurso, né? Então, quero um servidor de X de memória para ser cobrado por uso. Então, meu servidor eu vou usar 52 horas essa semana e outra semana eu vou usar 40 e eu vou gastar uma banda de rede aqui de, sei lá, 50 gigas. Então, você é cobrado em cima do seu uso. Então, acho que o primeiro ponto que, tendo essa diferença de cenários, e às vezes a discussão na web em relação a cloud e no cloud, ela varia porque as pessoas não percebem que tem essa diferença, né? Às vezes alguém está falando de no cloud, mas na verdade é simplesmente, eu aluguei um servidor de uma empresa e estou usando o servidor lá.
e assim, continua sendo um serviço que está sendo prestado por uma outra empresa. A pessoa não está com um data center no escritório dela, com uma energia plugada lá, um link de internet dedicado, que quem mexeu com data center sabe a complexidade que é lidar com os provedores de internet da sua cidade. Então, assim, é uma outra escala de complexidade. Então, falando desse segundo cenário, eu acho que o mais legal é pensar em relação ao billing nessa forma de custo, né? Porque a imaturidade dos times em relação à nuvem, ela acaba sofrendo mais justamente pelo billing, né? Porque os times não estão maduros o suficiente para lidar com esse billing por uso. E só um complemento, isso é tudo OPEX, né? Porque você não comprou, não adquiriu o seu servidor. Então, você não precisa até ter o front disso, né? Você não precisa lidar com o custo disso antes de sequer ter o primeiro real de lucro sobre o seu serviço prestado, né? Então, assim, isso é muito necessário. Pode falar. Eu acho que grande parte das discussões, né, na verdade, não é sobre ser cloud ou não, mas sobre o serviço da cloud que você usa, né? Tipo assim, acho que a discussão não é se você vai usar uma máquina que não está debaixo da sua mesa. A questão é se você vai usar só a máquina pura, uma VM que você vai poder instalar o que você quiser, ou se você vai usar os serviços extras que essa layer, né, que eles colocam em cima, que aí sim que começa a adicionar um pouco de complexidade. Tanto ela facilita por um lado, mas adiciona uma camada de complexidade, principalmente na forma de pagar, né, no billing, que eu acho que tem a grande dificuldade, né? Se você estiver falando só de VM por VM, todas elas têm. Você pode ir lá e comprar suas máquinas virtuais que você quiser instalar, como muitas empresas fazem assim, né? Vão lá, um monte de instância, instala lá um cluster Kubernetes e é assim que elas rodam, né? Continua sendo... eu acho que a grande discussão é quando se começa a falar dos serviços, né? Database as a service, as functions, as lambdas, os serverless da vida, as mensageria, cache, que aí sim, enquanto a galera começa a pensar, pô, será que você precisa disso ou você poderia você mesmo configurar o teu e só começar a usar na máquina qualquer? Porque, para mim, se você colocou na máquina de alguém que não é sua, já é cloud. É como eu vejo isso. Você só está escolhendo qual o nível de configuração e de gerenciamento, né, de serviços que você vai optar por fazer, né? E aí que vem as grandes dificuldades. Eu chamo isso de os custos que a gente às vezes não vê, né? Porque o custo do banco de dados as a service é claro, assim, claro entre aspas, né? Mas é um pouco mais claro. Você abre lá o site, você consegue fazer uma simulação. Mas quando você vai fazer isso internamente, acho que o grande erro está em tentar comparar o preço de uma máquina virtual com o preço de um banco as a service. São coisas completamente diferentes. Eles não são nem equivalentes. Não são a mesma coisa. Só são comparáveis quando você está usando mainframe. Mas acho que mas é verdade, galera. Não é mentira. Se você... Mainframe é assim. Quer dizer, a maioria dos mainframes. Você billing pelo que você consome. E a cloud é mainframe só delegado e hyperscale a galáxia. Ainda assim, a depender da região que você está, com o provedor de cloud que você tiver, você vai bater no teto dele, da conta, da availability zone que ele tiver. Então, cloud não é feitiçaria. Ainda é energia, roteadores e DNS. Acho que o ponto ali é só o cuidado, o perigo que eu vejo na discussão é que ela tem o termo no cloud, ele vem nessa discussão, e meu medo é que as pessoas estão perdendo que, na verdade, a gente está discutindo sobre IaaS, que é o Infra as a Service, né? Infrastructure as a Service, de fato, e não sobre voltar para o data center físico. Então, acho que isso é um ponto interessante, só de deixar bem claro que eu vi discussões meio opacas sobre isso. Pô, não, eu não quero voltar a ter computador no meu escritório. Não é sobre isso. Exatamente. Eu participei de construção de data center, planejamento e execução, fisicamente, tijolo. Não, cara. Não é. Não, nós a humanidade já passou dessa fase de cada um construir seu data center. Claro que tem coisas muito específicas que justificam. Se falar de no cloud, na essência,
É isso. Agora, se eu falar assim do meu servidor, como o Sérgio falou, o servidor que fica na casa ou no escritório, sério mesmo que você vai botar esse troço aí para rodar o chat GPT interno com IA e aproveita e já faz um churrasco em cima, porque só de custo de ar-condicionado. Acho que esse é o ponto. E em relação a isso mesmo, eu acho que quando a gente desce do serviço gerenciado para aprovisionar a VM via o IaaS, via uma outra empresa, a gente ganha a previsibilidade de custo. O billing por recurso ele é muito mais fácil de ser negociado em contrato, ele é muito mais fácil de ser levado para o seu gerente. Então é muito mais fácil você falar, olha, eu vou gastar $2.000 de VM, e você provisiona lá uma VM de 512 GB, 3 VM de 512 GB, sei lá. Esse é o custo. E aí você evita o cenário de que talvez, por uma imaturidade ou um descuido, alguém habilite ou não um serviço na sua cloud, né? E cobre além do que você já tinha estipulado, além do que vocês já tinham discutido, além do que foi assinado em contrato antes de você fazer um Series A e um Series B, que é muito importante você manter os custos de fato escritos para você poder ter uma rodada de financiamento. Então, são todos pontos muito importantes, talvez, para se levar nessa discussão. Em relação à disponibilidade, eu acredito que tenha maneiras de se lidar com isso, escalabilidade também, e são termos diferentes. É claro que você vai escalar diferente do que você escala numa grande player de cloud aí, que você aperta 2 botões, milhares de dólares são cobrados e você, de fato, tem seu recurso computacional pronto ali, né? Mas vocês não acham que, tipo, é perigoso demais a utilização do termo no cloud? Porque eu não vejo só essa situação que o Sérgio citou aí. Entendeu? Tem muita discussão que realmente tu vê que a pessoa está falando bobagem ali, né? 90% dessas discussões a pessoa está falando bobagem, tanto quem está defendendo a cloud quanto quem está atacando. Mas, assim, vocês não acham que pode ter um efeito colateral? Porque tem muitos exemplos de pessoas que estão realmente indo para o data center mesmo, né? Não é como o Sérgio está falando aí. Tem exemplos de gente que está criando o próprio data center mesmo. Você não acha perigoso? É sempre a questão do FOMO, né? Fear or missing, se eu não esqueci o termo. Sempre eu tomei com medo de perder alguma coisa, eu vou fazer um movimento. Por que você vai construir um tijolo, energia, lidar com operadora de energia, comprar não sei quantos mega kVA lá, cara, não é razoável. Você está ligado no anel de fibra, discutir fibra apagada. Esse tipo de investimento, capex, capital imobilizado, mata uma empresa pequena, média, até grande. Então, o problema é que você adota, como qualquer buzzword, você olha um negócio e fala assim, pô, vou seguir porque é legal, vou seguir porque ele é contra a corrente ou porque tá na moda, por N razões. Só que a questão é sempre assim, se eu estou trabalhando e a empresa precisa, e é num lugar que tem que gerar receita, o que é realmente mais importante para aquele negócio de curto, médio e longo prazo? Porque você vai gastar 30, a não ser que você tenha dinheiro infinito, aí tudo bem, mas ninguém tem dinheiro infinito. 30 milhões, 40 bilhões de reais em cima de construir um data center. O ponto sempre é sobre o quanto você delega a responsabilidade e o que você sabe lidar com isso. Então, se você olhar qualquer matriz de responsabilidade que vai falar desde eu sou responsável por tudo, eu, empresa, né? Eu não estou falando pela empresa que eu trabalho, estou só dando exemplo. Eu, empresa, tipo, no code. Se eu estou delegando tudo, só as funções macro eu vou fazer, então eu estou delegando todo o SLA para lá, mas porque eu não tenho dinheiro para lidar com o CAPEX, ou eu não quero lidar com isso. Se toda discussão técnica que vai por trás, ela não faz sentido se você não tiver com esse olhar, porque ela é só vamos discutir se a minha figurinha é mais bonita que a sua. Eu acho que, tipo assim, eu tenho uma visão assim, eu não vejo com tanta preocupação, porque eu acho que são movimentos que, apesar de fazer barulho, são isolados. Eu acho que as empresas maiores, até médias, assim, isso é um não problema, né? É um não assunto.
Não existe O problema é ótimo. Isso não existe essa discussão de. Eu até falo que até mesmo migrar de uma cloud para outra é uma discussão que geralmente não existe, né? Raramente você vê ali empresas que já estão ali usando uma cloud há mais tempo e decidem fazer assim, pô, eu vou migrar daqui e vou para outra. É uma coisa muito difícil de você ver na prática. Como um DR multi-cloud, assim. Disaster Pro multi-cloud. É muito difícil, você fica tentando. Eu acho que também tem grandes partes dessas discussões, elas partem de um cálculo muito mal feito. Eu não acho que seja mais barato, para ser bem sincero, porque existem os custos que ninguém coloca na planilha, né? Ninguém chega ali e coloca na planilha o custo do técnico especializado naquilo, às vezes. Eu já vi várias vezes discussões que ninguém coloca nem o preço do engenheiro, né, da pessoa especializada naquilo para poder. E é caro, é uma mão de obra cara, é uma mão de obra difícil. Inclusive, eu falo, tem a questão do tempo, né? Não é só o custo para a pessoa fazer, mas é o tempo que você perde fazendo, é o tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, dedicando aquele recurso para fazer outra coisa, e você está gastando ali. Eu acredito que existem algumas situações que faz sentido uma empresa tentar, né? Por exemplo, no Brasil, por exemplo, existe pouca capilaridade de data centers se você compara com outros lugares no mundo. Aqui na Europa tem um data center grande em vários locais, dentro do mesmo país, dentro a Holanda é um país pequeno, acho que, se não me engano, tem mais de 6 das grandes. Tem do Facebook, tem da Amazon, tem grandes aqui. E data centers no Brasil estão muito concentrados na região de São Paulo. Exato. Então, se você tem um serviço, por exemplo, que eu consigo ver, se você tem um serviço de streaming brasileiro, né, uma coisa que streaming é um serviço que latência é importante, que você está próximo daquele usuário final é uma coisa importante. Se aquilo for importante para o negócio, diminuir essa latência regional, principalmente num país que não tem essa capilaridade de data centers distribuídos, pode ser, né, é uma circunstância hipotética, né, claro, pode ser que até faça sentido, mas você tem que ver se aquela região para onde você está indo, ela vai te dar um retorno financeiro equivalente ao custo de toda essa operação. Eu acredito, por exemplo, que esses serviços de streaming no Brasil, alguns utilizam data centers locais para isso, né? Então é uma coisa que faz sentido, mas igual eu disse antes, é uma não discussão, né? É uma coisa que geralmente numa empresa maior, as pessoas, não é nem questão de medo, né? Eu até falei desse dia no Twitter, não é que ninguém está falando que você é um incapaz, que você não é inteligente o suficiente para fazer isso rodar. Não é nem questão de capacidade. Por exemplo, eu conheço pessoas que são extremamente capazes de pegar um data center e fazer do zero. Mas nem por isso essa pessoa vai fazer isso. Porque ela sabe de todo um custo, de todo o tempo que se gasta para fazer aquilo funcionar, e você perdeu tempo. Sei lá, se você ficou 6 meses fazendo isso, você gastou 6 meses de uma equipe que poderia estar fazendo outra coisa, que talvez te daria mais grana, né, que faria a empresa lucrar mais ou salvar mais dinheiro, que seja. Eu acho que isso... E não vai resolver o problema, porque uma vez que você fez dessa forma, tem outros problemas que não são os mesmos problemas da cloud. Então você tem que garantir que você sempre vai ter alguém que saiba que está mantendo aquilo ali rodando em dia. Você tem que garantir que quando você se aproximar de uma situação crítica, né, de como que você otimiza o recurso que você tem, se você não está alocando coisa de mais ou de menos, como que você vai garantir que as pessoas, né, existe toda uma education, né, de que é sempre necessário, mas que a gente não faz. Você tem que também educar um desenvolvedor para utilizar melhor os recursos dele. Independente do dia que você está colocando o seu sistema para rodar, você tem que ter esse processo. As pessoas esquecem que talvez esse seja o mais importante, né? Se você tiver um uso inteligente dos recursos, mesmo você pagando uma cloud, mesmo você pagando um software as a service, se você tem uma boa educação, se você utiliza os recursos de maneira eficiente, talvez você não tenha que partir para uma situação drástica que você acha que você está economizando.
Mas tem um lado que, assim, eu posso dar além do exemplo do streamer, tem vários outros que são factíveis você viver um ambiente híbrido. Então, que é sistemas muito antigos que funcionam de maneira tradicional, ou se você tem um passivo que é de backup e contingência que não compensa deixar no Object Store porque você não quer gastar com a parte de tráfego em cima disso, porque às vezes você não consegue prever. E aí você quer lidar com isso de forma como capital imobilizado da empresa, e aí você faz sentido você alocar isso num data center, mesmo ainda terceiro, né, que alguém construiu, está prestando serviço para você, você coloca seu hardware lá e você instala um serviço de Object Store lá, com backup, contingência, mas ainda assim você está servindo para a sua nuvem, num provedor super tradicional, mas o tempo de acesso, o tempo de recuperação em nível e a quantidade é um valor que você consegue mensurar. O ponto é que complexidade tem trade-off, não importa onde. Então, se você está num provedor de cloud tradicional, os grandes IaaS tradicionais, e tem uma complexidade para manter segurança, backup, contingência, etc., tem o custo de rede desse tipo de estrutura, ela é imprevisível, porque ela só cresce porque você tem um monte de ativo que está monitorando, fazendo inspeção, validando, verificando, que para você regular isso tudo, você tem que criar uma disciplina de capacidade, que hoje a gente vai chamar de FinOps, para lidar com isso, para não estourar o orçamento. Então, o ponto é sempre quão complexo eu consigo lidar e talvez o quão rígido eu preciso ser para que o dinheiro, o budget, não estoure, seja por causa de pessoas, né, que às vezes é capacidade de não encontrar, ou seja porque a complexidade é tão grande que eu preciso simplificar a estrutura. Cara, puxar até. Só lembrar uma coisa que eu achei muito interessante. Acho que alguns anos atrás eu tive aqui conversando com o Ike e a gente citou a discussão sobre o multi-cloud. E agora a gente está uns anos depois voltando a discutir do porquê voltar para o data center não é legal. Então, nossa área é maravilhosa, cara. Assim, ela traz debates interessantes a todo momento. Eu concordo muito com o Hermes nesse ponto, cara. Eu acho que existe as grandes empresas, não existe esse debate, não é uma discussão que está sendo feita. Eu só questiono muito essa questão do no cloud, porque isso gera muito ruído ali na galera, principalmente na rede social. Então, tem muita gente iniciante que está entendendo o que é uma AWS, o que é, o pessoal que é desenvolvedor, o pessoal que é de SEC. Então, eles olham esses termos e, às vezes, esses termos são muito opacos, eles não exatamente dizem o que querem dizer, sabe? E aí, a gente que está na área, a gente entende que o cara está falando no cloud, mas o cara não quer subir o data center. Mas quando as outras pessoas, eu já vi pessoas até no trabalho citando isso, perguntando a minha opinião sobre isso. E aí eu percebi, falei, cara, esse termo, ele está gerando muito ruído desnecessário. Porque, imagina, né? Imagina o seu gestor escutando esse termo no cloud. Imagina o nosso gestor que não é de TI. A pessoa lá de custo. Ela vai escutar no cloud e fala, bom, não é AWS, então a gente vai fazer dentro de casa. Né? Assim, esse é o perigo, que eu acho que é o principal. Mas assim, é igual no Ops. Tinha um tempo aí que no Ops estava... E eu acho que eu não estou frequentando mais tantas as redes sociais, porque eu não vi nada disso no negócio que vocês estão falando. Mas é igual no Ops. Qual é a discussão hoje sobre o NoOps? Não existe. Teve também a do unikernel, teve a época do unikernel também. Não, são discussões, acho que externalizadas. Mas voltando só à questão do no-cloud, que eu ia citar, acho que é legal deixar claro para a galera sobre esse ponto. E uma coisa que eu tenho uma teoria na minha cabeça, que é do seguinte, o pessoal viu quanto era difícil na época fazer infra na mão, tradicional, subindo servidor em casa, gerenciando máquina. Aí se perdeu um pouco na AWS. E aí o que aconteceu? Tem gente que está pegando todos os aprendizados de Cloud Native, a gestão de software via código, nosso IAC, Kubernetes, todas as melhorias que a gente teve no universo de Kubernetes, todas as melhorias que a gente teve para definir rede como serviço de software, tudo isso e está embarcando dentro do IaaS e tirando muito proveito. Então, a gente tem aí provedores de VPS, menos cloud, que a gente conhece, por exemplo, o OVH,
é um provedor de cloud grande na Europa. Então, assim, o pessoal está usando máquinas grandes na OVH, replicadas ali, né? Várias máquinas grandes, e está conseguindo tirar muito benefício, né? Do recurso computacional mais barato, só que aplicando todas essas técnicas de Cloud Native, todas as técnicas de Kubernetes, Terraform, Ansible, Pulumi, dá para fazer tudo isso nessas infras, né? Usando essas IAs. Então, assim, o que eu acho que seria legal nesse debate, a gente perceber o quanto a gente evoluiu na gestão de infraestrutura nessa última década, e não ter essa discussão, talvez, de não cloud, não, galera. Assim, a gente está melhorando a forma como a gente gere recursos. Aplicações, banco de dados, replicação stateful. Então, pô, a maneira como evoluiu, por exemplo, você gerenciar um stateful set, né, que são discos distribuídos em rede, storage network. Então, hoje isso é possível, eu consigo ver possível, 10 anos atrás fazer isso num data center, no VMware, era triste, era um bom desafio. Hoje fazer isso, por exemplo, com soluções como Longhorn, você tem outras maneiras de fazer esse NFS distribuído, facilidades que vieram muito em relação à evolução que a gente teve. Então, isso que eu achei um ponto legal a gente reforçar o quanto que evoluímos e não regredir na discussão, né? Não deveríamos regredir, deveríamos... é legal, dá bom, nem todo mundo tem que usar AWS, isso daí, para mim, também é claro, eu sou um dos que comenta muito sobre esse uso de VM, principalmente para pequenas empresas, médias empresas. Sua conta AWS, sua conta de cloud tem que ser menos de $500, provavelmente você não deveria estar usando a AWS. Sim, $400, $500 é um custo muito baixo, ainda mais se você só usa container. Então, assim, existem soluções possíveis no nosso universo que é legal explorar. Mas o debate em si é interessante, eu acho muito legal essa discussão. Na realidade, eu acredito que é importante a gente trazer o assunto, fisgar o assunto por essas buzzwords, justamente para ajudar a esclarecer, né? Porque se eu fingir que não existe, o resultado... Assim, eu meio que discordo um pouco de vocês dizer, dessa questão de dizer que é uma coisa que, numa conversa que não existe. Na realidade, se vocês forem ver, o Kelsey, assim, muitas referências de pessoas sérias estão falando sobre isso que a gente está conversando aqui, entendeu? E, tipo, essas pessoas são referências para muita gente e para muitas empresas, entendeu? Não é uma coisa... Tá entendendo? Tipo, a única parte que eu discordo de vocês... Assim, eu concordo que isso... Eu não acredito que isso tenha um peso muito grande para os nossos clientes. Eu não acredito nisso. Mas o problema é que são ondas, né? São ondas. Começa o Kelsey conversando sobre isso com o DHH, por exemplo, lá. Tá entendendo? E aí há ondas, são ondas. Começa devagar, uma conversa, mas jogou a pedra. Aqui vai virar um tsunami lá na frente, mas agora, nesse momento, pessoas como eu, como a gente fica meio assim, apreensivo. Eu acho que é importante, eu concordo com você que pessoas importantes, né, pelo menos assim, importantes de forma que muita gente escuta, elas falam algumas coisas, mas se você for ver, eu falo que quando você vai confrontar isso com a realidade, né, quando você vai colocar no papel, colocar num projeto, beleza, eu não ligo de ninguém chegar e falar assim, eu ouvi isso aqui, eu acho que a gente devia fazer, beleza, vamos discutir, vamos colocar aqui no papel, vamos trazer a realidade para esclarecer, e vamos trazer números, eu geralmente falo assim, vamos trazer os números, vamos colocar número aqui nessa discussão, porque, por exemplo, eu já vi muitas vezes a galera falando que o DHH o JJ falou de SaaS. E aí, quando você for ver o que ele reclamou, o que ele bateu, não tem nada a ver com SaaS ou com multi-tenant, é uma coisa totalmente diferente e que se perdeu. Eu acho que é a mesma coisa com o No Cloud. Não, mas você citou você citou um ponto interessante, né? Eu acabei falando do DHH, mas enfim, que seja. Que meio que no vídeo anterior a esse, a gente meio que pensou, né? Que o pessoal tomar cuidado com quem tu vai escutar, né? Porque às vezes a pessoa está naquele mundinho dela lá e ela tem uma visão específica de um problema. A pessoa não tem propriedade para falar de infra, por exemplo. Né? Mas tem uma visão específica. Então, quem está assistindo a gente, quem é novato, eu vou fazer de novo esse disclaimer aqui. Tem que escutar, se for escutar, tem que procurar as pessoas de várias áreas diferentes. Normalmente, se for escutar coisas relacionadas à infra, eu escuto o Kelsey, né? Se tem o Kelsey aqui, ele tem propriedade para falar. Então, mas se me permitam, assim, não escuta. Não escuta. Porque
Mesmo tem gente que fala assim, pô, e que você disse tal coisa, tá bom, mas qual é o contexto? No fundo, você pode escutar, no sentido de entender o que o cara tá falando, mas assim, você vai tomar decisão porque ele falou, fulano falou, não escuta. Eu acho que grande parte Desculpa, Hermes, só vou terminar. Não, Olha os fundamentos do que você vai estar lidando. Se é computação, se é infraestrutura, se é arquitetura de software, engenharia de software, porque é melhor você ter propriedade, não estou dizendo que tem que ter a propriedade no Castle Hightower, da HHH, Martin Fowler, etc., mas você ter propriedade para tomar convicção baseado no que você tem de fundamento, porque senão eu vou porque eu estou perdendo. Eu vou porque eu estou perdendo. Igual a galera que vai para a IA generativa e vai ver que que gastou muito dinheiro e não consegue justificar o valor no produto que tem, sabe? Desculpa, vai lá, Hermes. Eu acho que primeiro, assim, toda discussão no Twitter é ruim, porque o Twitter cabe pouco caractere, saca? Então, geralmente as discussões são rasas, por natureza. Elas são... A pessoa solta uma palavra fora de um contexto, por exemplo, no cloud, é uma palavra que não faz sentido algum, porque em nenhum momento ali é sobre no cloud. Pelo menos, assim, pode ser que tenha algum ou outro falando sobre colocar um data center, mas a maioria das vezes é mais sobre essas VPS, essas clouds menores, vamos dizer assim, se aluga só a máquina, do que realmente não ter a cloud. Mas eu acho que o grande problema começa a discussão e aí você não vai ver qual que é o ponto, né? Tipo assim, eu acredito que dessa discussão dá para tirar coisa boa. Eu acho que os desenvolvedores, né, principalmente, cara, você deveria ter uma experiência de subir um servidor, de instalar lá alguma coisa, de colocar um load balancer na frente, de colocar de ter o DNS resolvendo direitinho, e aí você coloca ali uma outra máquina, talvez ali um Kubernetes, mas para você aprender. Eu acho que é uma situação que você aprende como é que se faz, como que funciona. Grandes partes das pessoas que discutem, elas discutem dois extremos. Porque tem um extremo que é a pessoa que não tem ideia nenhuma de como a infraestrutura funciona, e aí ela vai usar um SaaS que já deixa tudo bem mastigado para você, tipo a galera chama da Vercel, por exemplo, que ela é um middleman em cima da AWS, né? Existem vários que fazem isso, porque infelizmente a AWS tem uma UI horrorosa, ninguém consegue usar aquilo, e aí a galera que está começando, quer subir alguma coisa, quer fazer alguma coisa, encontra uma facilidade muito grande nesses wrappers, né? Nesses middlemen, e aí ele sobe, só que rapidamente se viraliza, esse que é o problema. Quando viraliza, eles tomam um susto, porque eles não têm ideia nenhuma de como funciona. Ele não é igual uma pessoa com mais experiência que fala assim, cara, quanto que isso aqui vai me custar? E se esse tráfego aumentar? Isso aqui vai para quanto? Quanto que eu vou pagar no fim do mês? É o tipo de coisa que as pessoas não fazem, porque quando eles colocam lá uma função para rodar na Edge ou uma Lambda da vida, eles esquecem que se você receber um ataque de DDoS, se você não tem um protection, se você não tem um rate limit, se você não tem um AF na frente para poder proteger, para poder bloquear os caras, a AWS vai fazer aquilo que a função tem que fazer, atender todas as requisições que chegarem. E aí, quando isso acontecer, você vai descobrir que isso fica caro. Por quê? Porque você não se planejou para aquilo. Tem como, não só bloqueio de budget, mas tem como você bloquear máximo de concorrência, tem como você usar o AF na frente, tem várias outras formas de você continuar usando um serviço que para você tá fácil, só que te falta conhecimento para administrar aquilo, porque é um problema. Da mesma forma que se você virar e falar assim, se você tivesse numa VPS, você não ia pagar isso. Provavelmente não, mas também seu serviço ia capotar. Porque é a circunstância que você não conhece. Você não conhece o que é um sistema que recebe um ataque de DDoS. Então, se você tem uma VPS só, uma máquina lá rodando, se você recebe 10, 20 mil requests por segundo, o seu VPS também vai capotar e o seu serviço vai ficar indisponível. Do lado contrário, se você tem uma function, seu serviço não vai capotar, mas a sua conta bancária vai capotar. Porque você vai pagar uma fortuna. E aí, a solução não está no extremo. A solução está em você aprender, primeiro, aprender daquela situação que você não sabe,
e tentar aplicar aquilo que a gente que está mais tempo, às vezes já passou por isso e sabe que precisa. Você sabe que precisa de um rate limit, você sabe que precisa de fazer um turn ali na concorrência, para você não assustar, que você tem que colocar uma proteção na frente da sua API, para você não receber os requests, independente de como você expõe. Uma vez você colocou um serviço na internet é isso, né? Se o serviço está público, alguém descobriu que é te ferrar, é o que vai acontecer. Às vezes nem é por maldade. Esses dias eu tive uma situação na minha empresa que o serviço que a gente toma conta dobrou o número de requests. Do nada. A gente estava acostumado com uma taxa, de repente dobrou. O serviço estava dando conta e tal, mas estava estranho aquele número. Né? O serviço não estava capotando, mas estava estranho. Não era DDoS. A galera de CPI falou, tá normal, não é um DDoS. Quando foi ver, era uma extension no Chrome que, sei lá, 90% dos usuários tem, estava com um bug nessa extension que estava fazendo request pro root do domain do site que elas estão acessando. E aí, quando eu fui ver, tipo assim, é uma situação completamente tosca, que se você está numa function e você tem um serviço pequeno, você vai pagar o dobro. É isso que vai acontecer. Né? No nosso caso, não era function, então o serviço estava ok, mas se você está rodando numa dessas situações... Então, a galera, para resumir, né, tentar resumir, a galera coloca uma parada, usa uma parada simples, e o que eu acho bom, só que elas não têm fundamento. Como elas não têm um fundamento, não têm experiência de fazer aquilo, ela assusta quando aquilo dá errado. E aí ela acha que o caminho é o extremo oposto, onde que você faz tudo. Dá para encontrar um meio termo, dá para você achar dá para você subir uma VPS, tá, mas dá para você entender quando você subir aquela VPS, o que você tem que fazer para não acontecer aquilo de novo, porque vai acontecer. A diferença é como que o seu serviço vai se comportar. Se for uma VPS que tem que o recurso computacional tá fixado, ele vai cair. Se for na function, ele vai escalar ad infinito. Você tem que descobrir ali qual que é o que você não sabe que você precisa fazer. Acho justo todo mundo aprender, mas na vida real, né, como eu falo assim, na hora que você vai trabalhar, as discussões elas não estão nesse nível. As discussões elas estão num nível mais assim, beleza, você quer subir teu server, mas a gente tem gente para tomar conta desse server. O time de infraestrutura suporta esse setup que você está sugerindo ou não? O cara vai vir e falar, pô, quantos engenheiros de infraestrutura, de cloud engineer, de plataforma, de network, de security a gente vai precisar para suportar isso? Vai precisar de tanto? Não, cara, tipo assim, o tempo que a gente vai gastar um mês aqui, a gente gasta $300 mil, 300 mil euros, e aí se a gente fosse pagar na cloud, você dilui em 5 anos. Né? Se você for pagar na cloud ali, esse custo. É caro. Mas qual que é o caro que você quer pagar? Porque barato não vai ser de jeito nenhum, né? Aí, não sei, Carlos, você citou nomes ali, a questão, a gente pode citar nomes ou a gente evita citar nomes? Eu não... Pode citar nome desde que não seja doidinho da cabeça, né? Eu citei um doidinho da cabeça, mas enfim. Não, vamos lá, acho que não precisa citar Você nome. falou em português, tá safe. Tá safe. Você tá dando nome desde que não ofenda para o cara não ser processado. Acho que mais. Porque até acho que queria externalizar um pouco. Esse nome não é legal, por quê? Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a ideia, né? A ideia que ela está sendo discutida ali. O que eu vejo, existe então foca de forma genérica mesmo. Conceito, acho que é legal. Só para traduzir ali o que eu queria dizer. Existem 2 grandes movimentos que aconteceram, principalmente ali. A gente está falando do Twitter, galera. A gente tem do tamanho que tem, e é o Twitter que a gente convive, é isso aqui, né? Então, assim, uma coisa é muita. Deixa eu te interromper de novo e discordar, porque isso não. E eu ia citar quando o Hermes falou, mas isso não está só no Twitter, cara. Isso não está só no Twitter, isso está em outras redes sociais, está no LinkedIn também. E pior relacionado a no cloud, que também já escutei em ambientes profissionais mesmo, assim, pessoas citando. Assim, só falando que não é uma coisa de Twitter. Isso não é. Definitivamente não é. O que provocou a gente fazer esse vídeo foi realmente post em rede social. Mas não é uma coisa reduzida, viu? Enfim. Os movimentos iniciaram-se no Twitter, e eu concordo que eles vão se propagar mais. Eu falo isso por quê? Porque eu já tive experiência, alguns anos atrás, de ser questionado por esse level por que usamos a AWS e não uma DigitalOcean da vida?
E, assim, discutir valor agregado de KMS, Lambda, serverless, alguns mecanismos, por exemplo, SNS, é muito difícil você justificar o valor agregado para alguém que não está na TI e do porquê que esses custos valem a pena quando a gente tem um serviço que escala. Enfim, existe... Mas, assim, por que eu falo que iniciou no Twitter? Porque as duas pessoas ali, duas ideias que estão vindo disso, elas iniciaram no Twitter porque são as redes sociais principais da galera ali. Existe uma ideia de que a gente não precisa usar cloud, pode usar VPS, e a ideia ali de um dos rapazes é nisso, isso é uma ideia legal. Ele, como desenvolvedor sozinho, ele subiu a VPS dele, fez um business que está gerando dinheiro para ele, e ele está mostrando, olha, eu não uso AWS, eu consigo ganhar dinheiro com uma VPS só, e a VPS aguenta tráfego, dobrou o meu tráfego, a VPS está de pé, e assim, eu acho que é um use case legal do Linux funciona muito bem, o kernel atualizou muito bem, serviços agregados a uma VPS funcionam bem, para o cenário dele, que é um cenário de uma microempresa, um desenvolvedor alone ali. A diferença é que ele é uma pessoa que tem vamos dizer assim, uma convivência grande ali no Twitter, então o pessoal segue muito ele, eu acho legal essa discussão disso, e as provocações, que são provocações, eu vejo tudo isso como provocação. A outra ideia, de fato, é que a gente vê essa questão do vale a pena sair da cloud para voltar para o data center. E, de fato, essa é uma questão mais perigosa, é uma discussão muito mais no detalhe, por quê? Porque as pessoas que estão conversando sobre isso, elas estão num mercado totalmente diferente. É um mercado dolarizado, é um mercado que você tem acesso à infraestrutura a um custo infinitamente mais baixo que o nosso. É um mercado onde que você não está provisionando energia, está simplesmente fazendo um semi-colocation ali. Então, assim, existe muita nuance que está na entrelinha do que está sendo dito ali no Twitter, que para quem está de fora não é óbvio. E eu volto a reforçar esse ponto. Então, dessas duas discussões, eu acho que a gente tem como trazer melhor o que de fato está sendo levantado, mas em relação ao data center, eu não consigo concordar muito também. Mas em relação à VPS, galera, eu pelo menos gosto muito dessa ideia. Então, esses dois movimentos, uma coisa é a VPS, outra coisa é o data center, são os dois principais, eles estão embolados no no-cloud, porque a tag nas redes sociais está sendo usada é a mesma. Então, assim, essas duas discussões se misturaram muito, e realmente, eu já vi no LinkedIn um esboço disso, e eu não sei o quanto isso vai ter força, igual, por exemplo, teve multicloud. O multicloud foi um assunto que C-Level estava levantando em discussão de CAPEX, OPEX, igual o Wiki comentou. Tinha-se discussão do comitê de engenharia sobre multicloud, então foi um assunto que, de fato, impactou o nosso dia a dia, pelo menos o meu dia a dia, trabalhando no universo enterprise ali, o quanto valia a pena ou não ir, e, assim, semanas de cálculo para definir se valia o custo de se implantar uma infraestrutura multicloud ou não em um ambiente corporativo. Eu não acho que essa discussão vai chegar nesse mesmo nível, mas eu acho que vai gerar um barulhinho do tipo, provocações do porquê gastamos muito, né? Tem discussão, por exemplo, serviços de observabilidade hoje. Eles acabam sendo bode expiatório de custo em cloud, que eu vejo, e já está se discutindo de novo, por que a gente gasta tanto com observabilidade? Então, aí a gente volta nesse ponto. A gente, como SRE, como pessoa de infra, tem que melhorar ainda mais a forma como a gente vai justificar o custo agregado das coisas. Por que a gente tem... E, assim, isso é uma coisa que toda vez que eu vejo essa discussão, alguém levantar... Quando eu for defender isso, qual que é o ponto que eu vou levantar? Acho que fica para quem está escutando pensar melhor exatamente sobre isso. O porquê que a gente faz as coisas, como que a gente conversa com pessoas não técnicas dentro do nosso ambiente de trabalho. Acho que a principal preocupação que eu tenho é como essa questão vai para frente para a gente mesmo da área, né? É exatamente por isso que eu acho importante. Por isso que eu acho importante a gente debater isso, entendeu? Debater esses temas. Por exemplo, o Fique citou um exemplo de uma coisa aí que já está gerando algumas dores de cabeça, que é coisa que começou no Twitter também, que é o hype de LLM, de IA generativa. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar sobre esse tipo de coisa. E eu ainda acredito que o estrago que a IA generativa vai fazer é bem maior do que isso que a gente está conversando. Tá? Mas acho que essas coisas têm que ser debatidas. Entendeu? A gente tem que trazer a visão de engenharia, a visão do mundo real, como o Hermes citou, como você está citando, como o FIC está citando a questão de uma visão mais do negócio. Né? Isso que a gente tem que mostrar, porque se ficar assim, se ficar só nos tweets ou só na discussão de rede social,
não é uma coisa boa, tá entendendo? Assim, eu concordo que é uma coisa que, por exemplo, não está no negócio, mas é um tipo como eu citei, até um tipo de cultura que era uma coisa que sempre existiu essa cultura de hype na nossa área, sempre existiu. E me desculpa a seriedade, mas muitas vezes isso se tornou regra, cara. Essa cultura de hype. Muitas vezes, às vezes acerta. Teve hype de Kubernetes, foi um hype que deu certo, entendeu? Que acertou o alvo. Mas, por exemplo, esse hype de LLM aí, cara, tá entendendo? Mas Assim, esse outro hype no cloud é um hype também, cara. Tá entendendo? Tu vê implementações erradas disso, cara. Implementação errada. Estou fazendo já coisa errada. Não é que fulano conversou, escutou e, sei lá, tem uma opinião. Não, já tem gente fazendo coisa errada. Tá entendendo? É que a gente não faz mais isso. Quando eu falo para o pessoal, o que é isso que você está falando? Eu falo assim, faz um plano de capacidade. Faz um plano de capacidade com o que tem, para ver se o dinheiro que tem encaixa. E a arquitetura que você escolheu encaixa. Alguns anos atrás, plano de capacidade, mesmo na web, mesmo com o IaaS já existente, as pessoas faziam um plano de capacidade, um capacity plan. E põe na conta para ver se vai escalar. Então, tem um exemplo que eu fui fazer esses dias, que fugindo um pouco, mas para ajudar a responder. E falar para mim, você tem que prever o crescimento aí. Falei, tá. Aí o que eu fiz? Fui olhar para trás e projetar para frente. E aí falei, pô, mas ficou muito caro. Falei, sim, é o que tem. Para diminuir isso, eu não tenho dado estatístico para dizer que eu vou diminuir. Eu posso dizer a intenção. E aí a gente, mês a mês, avaliar se vai diminuir. E aí a gente refazer. Eu já tive que montar arquitetura baseada no dinheiro do que tinha numa startup. E executar em cima disso. Eu não podia passar. E eu usava a cloud, uma das grandonas, da top 3. Só que eu controlava a arquitetura e o transacional na unha. Na unha, assim, quero dizer, à risca, né? Dá para montar coisas boas, grandes e factíveis de previsibilidade em cloud. O mesmo também do outro lado. A questão é o quão maduros são os processos, as pessoas que estão dentro da organização, o conhecimento que é perene. E aí você toma uma decisão baseada no que você tem e começa a levantar a hipótese. Putz, se eu tirar esse componente da minha arquitetura e colocar num SaaS ou numa infraestrutura de data center, deixa eu exercitar aqui SLA, plano de recuperação e outras coisas. Se eu tiver um spike de tráfego, como é que eu lido com isso? Como é que isso transborda para trás? Como o Hermes falou de várias coisas de atenuação de segurança. A gente reage muito ultimamente, mas a gente precisa parar um pouco aqui para exercitar mais os modelos que se a gente não tem que criar, para ver se eles param de pé. Não importa qual. Pode ser tudo lambda também. Eu acho justo que talvez o que essa discussão, né, esse movimento, esse hype pode trazer de bom é uma discussão sobre custo, porque é uma coisa que a gente, principalmente desenvolvedores, falam muito pouco. Se fala muito pouco de custo, principalmente quanto maior a organização, né, que aí o controle de orçamento para cloud às vezes é bem mal feito, assim. Existe uma cultura ruim, eu acredito, nos lugares que eu passei, de controle de budget, de você, a galera tem muito esse FinOps, mas a gente tenta aplicar, mas falta isso, de você, quando estiver fazendo design de alguma aplicação, você pensar, quanto que isso vai custar? Será que eu preciso realmente fazer dessa forma? Eu não tenho uma forma mais barata de fazer? Ou eu tenho que usar esse serviço aqui pronto? Ou eu posso usar uma alternativa self-host para me salvar
um valor, ou eu acho que esse tipo de discussão pode ser saudável, igual eu falei. A galera que faz micro-SaaS, né, que está aí tentando achar a próxima, o próximo $100 mil por mês, fazendo tudo sozinho, para eles é óbvio que é melhor fazer dessa forma, porque eles estão lançando coisas o tempo todo. O free tire da AWS não serve para eles, porque eles estão o tempo todo tentando uma parada nova. É um monte de micro MVP toda hora. Então, para eles é importante ter um controle de budget mais ser mais restrito, porque eles estão lidando ali com uma situação que é muito imprevisível. Se para eles faz mais sentido que, já que esse é o meu estilo, né, já que é isso que eu quero fazer, pelo menos eu sei que não vai me custar mais do que, sei lá, 20, 30, 40, 50 dólares no mês. Se cair, beleza, mas pelo menos quem não vai cair sou eu. Mas eu acho que quando você vai para dentro de uma empresa um pouco maior assim, eu acho que é uma discussão válida do ponto de vista de custo. Poxa, às vezes, hoje, eu falo que o Kubernetes é bom, que ele deixa tudo muito fácil. Esse é o problema dele. Né? Que acontece, às vezes, você tem um cluster grande, eu já vi absurdos de galera reservando 4 CPU para uma aplicação Node, e que vai usar um, né? Que não vai usar mais do que um. Isso acontece no dia a dia, né? Da pessoa, o over-provisioning, né? Que a pessoa, para usar muito mais do que ela precisa, ou ela usar um serviço. Eu já vi também casos de uma pessoa que, quando foi colocar lá usar uma fila, usou uma fila FIFO, mas o use case dela, o business não tinha necessidade nenhuma de ser FIFO. E aí você vai olhar o preço, geralmente o preço de uma fila FIFO ela é mais cara do que quando a ordem não precisa. Então, esse tipo de pensamento de você olhar lá um server, e, cara, é o problema que quando você tem elasticidade, você não olha. Se você pode escalar sem olhar, e não é você que está pagando, né, que esse que é o grande problema. Quando não sai do teu bolso, mas é o teu empregador que está pagando, tipo, às vezes a pessoa descuida daquilo ali, ou ela nem sabe que isso acontece. De novo que eu falo, né, o education, né, de você mostrar para o cara que fala, velho, beleza, pensa direitinho na hora de provisionar os recursos, é isso mesmo, faz sentido, esse tanto de CPU, esse tanto de memória que você está colocando, você realmente precisa rodar 5, 6 nodes dessa aplicação, não dá para rodar 2, que está mais do que suficiente e vai resolver o teu problema. E por outro lado, tem um ponto que se você também, desde que você faça estruturado, porque se você, não, eu vou funcionar com uma CPU só, porque é mais barato, é só isso que eu tenho de budget. Putz, mas você vai receber 1 milhão de usuários daqui. Exato. No plano da startup daqui. Como é que você vai lidar com isso? Não sei. Eu só tenho isso agora, eu vou lidar com isso agora. Então tem aquilo do meio termo. E o Hermes já levantou. Tem um exercício grande aí de assim, eu tenho que resolver o hoje, mas eu tenho que sempre estar apontando para onde eu vou. Eu empresa, né? Porque senão também acontece o oposto. Assim, que antigamente no data center acontecia. Assim, pô, estamos no teto aqui, tá capotando as coisas. A gente não previu no orçamento comprar mais máquina. Acabou. Faliu a empresa do mesmo jeito. Eu acho que com as VPS hoje isso é menos problema, né? Porque subir uma VPS não é tão difícil, né? Inclusive, elas têm até infrascode, você pode configurar isso lá com Ansible, Terraform da vida lá, você consegue gerenciar esses recursos para... Não é um auto-scaling, mas escala... Não é um problema. Acho que grande... Igual você falou, planejar agora, olhar para aquilo que você tem de previsão para acontecer e como que você vai se planejar, né, em termos de engenharia para chegar naquele ponto. E esse é o exercício que eu acho válido. Porque quanto mais desenvolvedores, DevOps ou SRE estiver falando disso, estiver falando desse ponto e estiver educando para esse ponto, aí sim fica melhor, sabe? Porque aí você vai melhorar até mesmo a sua skill de engenheiro. Às vezes você tem uma função lá que está mal feita. Você está provisionando aquele recurso todo que está mal feito, tá ruim. Você tem que fazer um serviço de engenharia para melhorar você como engenheiro, que aí você, em vez de estar usando 5 GB e 3 CPUs, pode usar uma CPU e 2 GB. Mas tá usando muito porque está ruim.
esse exercício também é importante você fazer, como você melhora a sua engenharia, né? O software que você está construindo, a infraestrutura que você provisionou. E até um ponto que eu vou trazer em relação ao que você falou, Ernest, eu achei muito legal, a questão da escalabilidade. Hoje a gente tem maneiras de escalar nos cenários intermediários que a gente tem, né, via VPS também, e eu acho que escalabilidade é um assunto que fica meio... Acho que todo mundo acha que é um assunto resolvido, mas, por exemplo, se você escala em questão de segundos ou minutos, você está escalando ainda. Então, assim, escalabilidade não é só você recebeu 100 requests a mais e criou um container, né? Então, assim, se você tem um planejamento bem feito para sua infra, você consegue escalar, você consegue, talvez, deixar o overprovisioned antes do seu pico. E eu falo isso porque eu já tive um cenário, né, e especificamente seria uma questão de pagamento, que a gente tinha um problema. A gente tinha um sistema que rodava custando X, e a gente tinha cenários que a gente tinha um pico de 4x de request. Assim, nitidamente, 4x de request era um spike absurdo, de 4 a 5. E simplesmente não tinha outscaling, não respondia em segundos o suficiente para comportar com a mesma latência. Você está rodando a latência de 200 milissegundos, 300 teto ali, 99,9, tá tudo lindo. Você toma 5x de request, assim, seu HPA pode ser o melhor, se você não vai conseguir, em questão de segundos, manter essa latência tão baixa. Isso vai gerar intermitência, vai gerar vários picos. Então, assim, por mais que você está na cloud, você pode começar a ter vários mecanismos de fazer autoscaling, mas mesmo assim, quando você entra no detalhe, pode ser que eles não sejam adequados para o negócio. Então, assim, planeja... Não é nem suficiente, né? Nem suficiente, não. E aí o problema... a gente precisa receber essas requests. Beleza, a gente consegue, mas demora 30 segundos para o ambiente escalar e ficar preparado. Não, a gente tem que estar pronto para receber a qualquer momento do dia. Aí, como você chega na discussão, tudo bem, vamos escalar de X para 4X o custo para rodar 24 horas por dia para estar adequado para receber essas requisições. Aí, o negócio fala, não, é muito caro. Então, assim, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que faz o scaling, resolve todos os problemas, mas a gente não consegue negociar o uso correto dela com o nosso próprio negócio. Então, assim... Às vezes o negócio nem sabe responder qual que é o SLA que ele está esperando. Isso é muito comum, de tipo, quando eu entrei, né, na empresa, a gente foi... Primeiro que eu entrava e a gente sofre muito de DDoS ataque, né, em alguns... e o serviço, particularmente, que meu time tomava conta, sofria com isso. Porque ele era o catch-all, vamos dizer assim, né? Ele pegava tudo que ninguém falou que é dele e sobrava para nós. E aí o DDoS ataque acabava fazendo a gente sofrer mais. Quando a gente foi perguntar, beleza, a gente está aqui fazendo design porque pode escalar, a gente estava colocando 20 pods, mas igual você falou, demorava 1 minuto para pod subir, já não servia mais. O serviço já tinha capotado, porque 1 minuto é o tempo geralmente o ataque é curto, então 1 minuto já capotou, a gente já tocou todo mundo para baixo, está dando M500 mundo afora, já foi, passou. E aí a gente foi fazer e aí a gente descobriu, cara, isso aqui não é um problema só de infra, isso aqui tem um problema de desenvolvimento, tem um problema de software, mas a gente, da parte, beleza, vamos fazer aqui as duas coisas. Primeiro, vamos levantar, o que você espera desse serviço aqui? Qual que é o bom? Né? Igual você falou, se você quer que ele responda em tantos segundos ou milissegundos que seja, em tantas requests, beleza, eu vou fazer o cálculo aqui, eu vou te falar o quanto que eu tenho que provisionar e você tem que me falar. E aí você vai perguntar e eles não sabem. As pessoas não sabem falar assim, beleza, quanto que é bom de latência? Porque a galera tem uma impressão que é zero. Essa é a visão que eu tenho. A galera tem uma visão que o bom é zero, não existe zero. Mas aí cabe a nós aqui de tecnologia explicar essas coisas para eles entenderem. E a gente começou a explicar. A gente começou a explicar e falar, cara, beleza, quanto tempo que é ideal? A gente começou a levantar um estudo, a gente descobriu qual era o tempo ideal. Aí a gente foi descobrir, beleza, vamos formatar isso aqui. Quanto tempo a gente aceita de indisponibilidade? Fizemos ali a SLA de disponibilidade. E aí a gente começou a entender que... Aí o que a gente fez? Estava sofrendo? Cara, igual você falou, a gente teve uma época que quando chegava sexta-feira era um inferno, porque aí era toda hora. E aí a gente falou, cara, a gente tem que garantir o final de semana do cara que está on call. Como que a gente faz isso? Overprovisiona. Não tinha solução. A escalabilidade estava ruim. A gente sabia que estava ruim. Falei, cara, enquanto eu trabalho aqui, eu virei para o gestor. Enquanto a gente trabalha,
para melhorar isso aqui vai custar mais durante o final de semana, tanto. Beleza? Porque se não for isso aqui, vai ser o cara on call. O cara on call é mais caro. Né? O cara que tá on call, a hora dele é muito mais cara. Então eu falei, aí a gente fez isso, eu falou, cara, mas isso aqui não vai ser para sempre. A gente vai trabalhar pesado agora para arrumar, para ficar bom. Ou seja, mesmo com recurso infinito, entre aspas, assim, da cloud, não está resolvido. E eu acho que essa é a discussão boa, assim, de tipo, trabalhar com recursos limitados pode fazer a gente pensar melhor em como as coisas têm que ser feitas da melhor forma, e não que tem essa falsa impressão, que vai para a cloud e que vai resolver todos os problemas, e não vai. E nem sair dela também vai resolver todos os problemas. Esse exemplo foi ótimo. Acho que uma coisa que até brinco, não em cenários grandes, talvez os nossos cenários aqui, a gente mexe com contas aí que vão de alguns milhares de reais, provavelmente, mas cenários pequenos acontece um efeito muito engraçado, cara. Como, por natureza, a VM, você vai comprar uma VM, uma VPS super provisionada, pequena empresa está rodando em VPS, ela compra uma VPS gigante e ela aguenta o spike, porque o recurso já está super provisionado. Ele já pagou, por exemplo, $200. Eu vou dar um exemplo só de comparativo. Eu estava olhando aqui, eu tinha mostrado isso aqui. Uma VM de 8 GB, 8 cores na AWS custa $130 mês. Uma VM básica. E outro provedor normal de VPS pode pagar $30, $40. Então, assim, você compra 3 VM, você tem 24 vCPU ali, e você consegue ficar overprovisionado 24 horas por dia, pagando menos até. E aí o que eu vejo acontecer, e esses casos de sucesso que acabam nessa nuvem de no-cloud, não sei o que, são isso. Cara, tem um nodezinho, um PHP lá com 12 GB, porque 12 GB de RAM, 10 vCPU, e funciona e aguenta porrada, porque ele já está provisionado e está aguentando porrada, enquanto que o serviço de 1 GB, uma vCPU, ele não dá o scaling no tempo correto e ele capota. Então, assim, eu vejo esses cenários e, tipo, não é que VPS é melhor que cloud, é que ele já pagou o preço de rodar assim. E aí as pessoas não estão olhando que, assim, o cara já foi lá, ele deu o upfront, ele pagou tudo que ele precisava, ele está usando o máximo que pode. Enquanto na AWS, geralmente a gente roda no mínimo até o cenário que precisa. É a ociosidade que ela é planejada. Ela faz parte. Mas é o planejamento que eu acho que falta a gente melhorar nos nossos planos, principalmente do meu lado. Eu vejo que é uma coisa que eu tento melhorar cada vez mais, como que eu trago esse planejamento e o quanto que vale o custo-benefício, às vezes, de você deixar o provision ou não, saber discutir esses pontos. Mas é um efeito engraçado, né, se olhar isso acontecer. Eu vou fugir, mas eu juro que volto. Nisso que você está falando, que é lidar com a ociosidade, por isso eu sempre falo dos fundamentos de tecnologia, porque esse é um exemplo que o pessoal estava assim, pô, tá muito ocioso isso aqui, tá muito ocioso. Mas deixa eu olhar com vocês. Eu falo, galera, isso aqui vai ser ocioso mesmo. É o número de... Tem que ter processo aberto, tem que ter arquivos abertos, é I/O bound. CPU vai ficar ociosa, porque ela está esperando processar aqui os negócios. Não tem jeito. Esse caso aqui, você pode olhar outros casos, mas esse caso ele tem que ser ocioso, porque é do sistema operacional para esse tipo de característica. Ah, tá bom. Verdade. No fundo, acho que acontece isso muito na AWS, por exemplo, que às vezes a quantidade de banda da VM ou da Lambda ela é condicionada ao número de CPUs que você aloca. Então, às vezes, tipo assim, às vezes você não precisa daquele tanto de CPU que você está colocando, mas como uma coisa está ligada à outra, né? A capacidade de processar network, por exemplo, está ligada à quantidade de CPUs disponível, às vezes você tem que overprovisionar um recurso. Isso acontece muito, por exemplo, nos pipelines, né? Tipo assim, pipeline é uma parada totalmente... geralmente, tem muito I/O, né? Baixar pacote, subir pacote... E aí você vai lá e coloca uma VM ou uma pequenininha, né, que da CPU não usar nem metade, só que aí a internet é um lixo. Aí seu pipeline, ao invés de durar 2 minutos, vai durar 10, porque ficou rodando ali. Até nisso, acho que às vezes falta um pouco de... coisa que você vai pegando ali com o tempo, você vai descobrindo que, pô, beleza, mesmo que você não vá usar, talvez você vai ter que provisionar, porque
é a natureza do... Geralmente é como mesmo as VPS fazem isso. Quanto melhor a máquina que você compra, mais network eles disponibilizam para você, né? Porque existe uma... Acho que é a prática, né? É rede I/O, né? Disco, a velocidade de disco é inerente. É isso aí que você falou. Vai andando junto, né? Vai andando junto. Até vou brincar o negócio que o Henrique falou agora. A gente, às vezes, eu acho, é uma teoria minha, que a gente tem essa discussão de ociosidade, a gente não gosta de ver ociosidade, porque a gente lembra da época de data center, que a gente não ia conseguir colocar outra máquina porque não dava para comprar. Enquanto que hoje, quando eu vejo discussões sobre, nossa, é mais barato rodar container do que rodar uma Lambda numa cloud, rodar um serviço com uma function as a service. Por quê? Porque a ociosidade é mais barata quando você passa um certo break-even ali de request, de uso, né? Então, assim, a ociosidade, eu acho que ela tem que ser revista desse ponto de vista nosso de TI, do tipo, nem toda ociosidade é ruim, porque a ociosidade também, ela já embarca no custo dela, o serviço já está pronto. E é justamente que eu vejo, os maiores incidentes, a maior parte do problema com incidente que eu tive nos últimos anos, foi por picos para entrar nesse fluxo de desligado para ligado. Então, às vezes, pagar a ociosidade vai ser mais barato do que lidar com os picos. O incidente. E assim, você vai lidar com o incidente, aí você tem uma tratativa de incidente, e lidar com o pico do recurso, porque assim, a ociosidade custa X no mês, eu já sei, eu já vou lá, reservo, ou pago antes, etc. O pico, ele vai custar para cada processamento, sei lá, 5 vezes mais, 4 vezes mais, porque ele vai ser no horário que eu bem entender ali, etc. Então aí eu entro um pouco na discussão de planejamento. Então, às vezes, nossa, eu estou usando mesmo container. Se eu já planejar o meu uso e já pré-definir melhor isso, talvez eu consiga pagar menos do que depender do autoscaling que pode quebrar, depender de máquina que vai ser criada na hora, depender de, putz, a máquina vai subir, vai ser desligada, vai talvez alguém ser acionado para mexer nisso. O que vai acontecer, por exemplo, talvez, vai chegar no limite máximo de máquina do autoscaling, cenários aí muito mais AWS, né, que a gente fala. Então, acho que envolve melhorar o planejamento. Acho que é legal revisitar esses tópicos de ociosidade e melhorar a nossa discussão de capacity, né? Querendo ou não, todos os tópicos capacity e custo. E eu acho que trazer também um pouco do business para a parada, sabe? Tipo, no fim, eu já tive casos, né, que o business achava melhor que a gente teve um caso, uma situação que era melhor ter uma Lambda que mesmo que em cenário de picos ela fosse custar mais, mas o kick da elasticidade era muito mais rápido. Mesmo que a gente fizesse um monte de planejamento, a Lambda ela ia escalar ad infinito muito mais rápido, só que para o negócio era time sensitive aquela informação que aquela Lambda processava. Tipo assim, para o negócio, era um caso de e-commerce, né? Tipo assim, o e-commerce que eu trabalhei, ele tinha ele era muito focado no customer experience. Tipo assim, o cara tinha que saber das coisas quase que em real time. Para eles era importante esse feedback para o cliente. Então, eles não queriam que, por exemplo, mensagem de atualização ficasse gargalada numa fila. Ele era terrível para o negócio. Então, para eles era muito melhor que a gente pagasse uma Lambda para processar aquela fila, e se a fila aumentasse, a Lambda virasse uma loucura e não sei quantas 1000 Lambdas rodando em concorrência, era melhor, mesmo que isso custasse mais, porque garantia o brand, né, da marca, né? Isso é coisas que para o negócio é importante. Também tem essa parada, às vezes o custo técnico. Claro que depois a gente conseguiu melhorar uma coisa ou outra para não precisar dessas lâmpadas, né? Mas naquela situação que a gente estava, como a gente tinha habilidade para administrar o recurso, era o que a gente achava melhor. Então é uma discussão que também tem que trazer o negócio. Se o negócio falar que precisa daquilo daquela maneira, aí volta naquele, igual eu falei lá atrás, né? Se um serviço de streaming no Brasil, que a latência é a coisa mais importante do mundo, não interessa se aquilo vai ficar mais caro às vezes. É um mais caro que se paga, né, no benefício de negócio. O negócio tem que pagar. Se o negócio no fim, o trem a conta tem que fechar. E aí a gente tenta fazer que a conta feche da forma mais otimizada possível, né? Verdade.
E você, Carlos? Eu o quê? O Carlos está com medo do no-cloud. Não, que isso. Eu tô no time do que o Hermes falou, assim, isso nem é assunto lá na firma. Sim, o que eu posso pensar aqui? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz da última vez e queria saber a opinião de vocês. Por que vocês acham que as pessoas... Por que vocês acham que as pessoas têm medo da cloud? Assim? Por que esse exagero todo? Enfim, por que vocês acham que as pessoas têm esse tipo de reação, né, relacionada à cloud? Eu acho que é porque é caro. É porque é caro. Só que eu acho que o medo vem do desconhecimento de como operar. E assim, e não estou falando que é um desconhecimento que a pessoa não... de novo, né? Não é porque a pessoa é incapaz. É porque realmente ele é difícil. É igual, acho que eu não sei se foi o Sérgio ou o Fernando que falou, né? Mudou muito de como era antes. Né? Antes a gente pagava a máquina e de repente a gente começou a falar de requests, de tráfego, de outras formas de billing que e eu acho que também teve um boom que ficou mais acessível. Querendo ou não, hoje é muito mais fácil você subir recursos, mesmo que seja o VPS, uma cloud, é mais fácil do que era antigamente. Então, muitas pessoas tiveram acesso, fogão, né? Colocou o dedo e queimou. E aí, quando queima, assusta, porque não são não são contas baratas. Eu mesmo tive um exemplo, já 15 anos trabalhando, fui brincar um dia desse aí atrás com o GCP lá, com o BigQuery, fiz uma query mal feita, lavei a conta, R$3.000, coisa de 10 minutos. Tipo assim, e mesmo eu, que já sei colocar os limites, eu geralmente uso um cartão de crédito descartável com limite baixo para não correr o risco de bater na conta. Só que eu já sei também como resolve esse tipo de problema, né? Eu já entrei em contato lá com o suporte, expliquei, olha, é um pobre desenvolvedor que não sabe o que está fazendo, mas eu já sei como resolver isso. Mas acontece de você mesmo com experiência, mesmo sabendo o que está fazendo, de, sei lá, por algum motivo que seja, fazer isso. E aí isso assusta, porque quando a nuvem fica ruim, é quando a conta chega. Tem nada de ruim na nuvem. A nuvem fica ruim quando a conta chega. E aí, quando ela chega, eu acho que os mecanismos que a gente tem hoje nas nuvens, principalmente as grandes, poderiam melhorar demais. Também não sei se é de interesse delas que isso melhore, mas eu acho que poderia melhorar demais. É muito obscuro, sabe? É muito difícil de você estimar o que você vai gastar. Então é por isso que as pessoas têm medo. Elas não conseguem estimar, elas usam e tem uma situação que... Imagina só, você é brasileiro, tá lá usando um recurso, de repente, sei lá, R$10.000 na conta da AWS, você não tá fazendo nada. Porque esse que é o problema, né? Se não tivesse fazendo 50 mil, gastando 10, tá beleza, né? E no meu caso mesmo, eu gastei 3 e não estava fazendo nada. Estava estudando. Então, eu acho que esse é o problema. As pessoas têm medo porque é difícil, às vezes, né, no sentido de você entender o que está acontecendo, de como que você calcula, vem uma conta que você não estava esperando, é uma coisa, às vezes um recurso que você não sabe como funciona, às vezes você lançou um produto ali, você é um desenvolvedor mais júnior, mais pleno, que lançou um produtinho legal, que um SaaS lá legal, que você tem uma sacada boa, você sabe fazer software, mas você não sabe mexer com infra. Você colocou lá, achou que ia tudo funcionar, de repente bombou no Twitter, você recebeu 100 mil requests, e aí a conta foi lá em cima e você não estava preparado para aquilo. E aí eu acho que isso assusta as pessoas. Eu não conheço nenhuma empresa hoje que opera em cloud, principalmente se ela for muito grande, ela não tem problema de custo com a cloud. Eu nunca passei por nenhuma empresa que estava tudo, não, a gente controla bonitinho, tá? Não tem, é difícil, porque é uma skill complicada de fazer, exige planejamento, então geralmente acontece isso, e as pessoas assustam. Eu vou por um outro lado que, assim, acho que, você, olhando para aquele gráfico Cross the Chasm, a gente tem as pessoas que ainda estão chegando na cloud, mas, por outro lado, aquelas que eram entusiastas, que fizeram
as primeiras adesões, elas estão decepcionadas. Porque lá atrás, qual era o discurso? É mais barato. Porque não é mais o CAPEX. Você não precisa pagar pela ociosidade. Você paga só o que você usa. Então, se você fizer só pelo que você usa, vai sair mais barato. Então, aquele discurso que existia lá atrás, que é o mesmo discurso raso que está rolando agora sobre no cloud, volta para o bare metal, é similar no sentido de que, assim, tá, eu acreditei que era isso, fui, putz, ficou caro, agora eu quero voltar. E aí, quem ainda está no processo de ir, que tem bastante gente, né? Então, você vai lá do Project House, né? A gente acha que a gente está chegando ainda lá no pico, né, da montanha. Essa galera fala assim, opa, se o cara tá falando que ele que tava falando que era mais barato, agora tá falando que tem que voltar, por que eu não vou? Por que eu tô indo, então? Então, tem um sentimento misto aí, porque da popularidade das coisas, né? Tudo é tecnologia hoje, mas é fato que as pessoas precisam se aprofundar um pouquinho mais para poder tomar uma decisão, senão vai ficar muito caro fazer um processo de regresso mal feito. Mais caro do que ter ido para a cloud. Eu acho que, só para complementar, acho que o Sérgio falou isso, né? Quando começou a cloud, a gente não tinha nem metade das ferramentas de automação que a gente tem hoje, principalmente para infraestrutura. Então, é mais fácil hoje alguém virar e falar assim, pô, eu vou fazer isso self-hosted num servidor. Claro, você hoje tem muito mais ferramenta, né, para poder controlar, administrar, para alertar, para monitorar do que você tinha antes. Lá atrás, não tinha nada. Lá atrás, não tinha. Hoje, inclusive, tem muito mais informação. Hoje é mais difundido qual que é um fine-tuning que você tem que fazer para rodar um banco de dados. Antigamente já não tinha tanta os próprios softwares evoluíram, o próprio banco de dados, eles foram evoluindo, eles conseguem entregar mais com menos recursos do que era antigamente. Então, não é que é só uma frustração, eu acho que o cara descobriu, pô, hoje tá bom, né? Tem o Terraform aqui, tem um Ansible aqui, tem o Kubernetes que está funcionando, que é uma beleza, tem essa configuração que já está no jeito para usar, tem esse load balancer aqui, open source, que está funcionando, que é uma beleza, tem esse bouncer aqui, esse pool, connection pool, que está funcionando fino. Hoje é mais fácil, né? Está tudo ali mais disponível do que tinha antes. Acho que antes tinha menos, evoluiu muito durante a cloud, né? Em relação a quem tenha medo, eu acho que eu só consigo olhar de um recorte a pessoa que está igual nesse cenário que o Fernando comentou, e ela recebe os inputs de fora, né, de quem já fez. Porque antes, no começo, assim, existia os outliers, estavam começando aí, e ninguém sabia o efeito colateral disso, né? E hoje a gente tem várias histórias de horror, né, igual a gente lê pela internet, de má gestão da cloud ter gerado, de fato, um prejuízo ali, ter gerado um custo, ter feito a empresa ter que lidar com o chat do provedor de nuvem ali para conseguir reaver um valor ou evitar ser cobrado por algo que foi feito incorretamente. Então, hoje a gente tem isso recheado, né? Então, o sentimento para quem está começando ou quem está no meio do processo seria misto, quando ele olha. Pessoas que estão super valorizando isso e colocando isso como, de fato, diferencial de mercado para eles, hoje não conseguem viver sem nuvem, e pessoas que tiveram experiências horríveis ou, de fato, fizeram uma má gestão disso, e essas experiências estão todas aí, né, para serem lidas, discutidas. Então, acho que isso cria uma visão mista de quem está começando no meio desse processo. Mas algo que eu acho que é ruim, que não é citado, não é levantado da maneira que deveria, é que o movimento de ir para a cloud, ele não envolveu só você pegar o custo de você pagar o seu Zé, que era eletricista, e ia lá, mudava a fase do seu escritório para você conseguir ter um data center com ar-condicionado. Ele não envolveu essa discussão de que vamos pegar o que a gente tem no escritório e colocar na nuvem. Durante esse processo, as pessoas começaram a usar os serviços gerenciados da nuvem. Eles começaram a já, putz, nossa, que legal, dá para eu clicar aqui e ter um RDS, dá para eu clicar aqui e ter um servidor de mensageria, dá para eu clicar aqui, pô, todas as minhas requests vão ter um trace dinâmico. E aquilo começou a ser tão fácil, é igual, pô, você pode se planejar antes de ir para o aeroporto e comer em casa, passar no mercado, comprar uma bolachinha, ou você pode chegar no aeroporto e comprar lá um pão de queijo,
pegar um Kit Kat de R$70. Então, assim, a conveniência, ela não foi posta em xeque ali, né? O quão conveniente seria adotar o serviço em nuvem. E eu vejo que existe esse misto, e isso daí tem que ser analisado por quem está começando, tipo, o que de fato eu quero da cloud, o que de fato eu espero. Não é assim, eu vou criar uma conta na AWS, migrar meus serviços ou começar a usar e vou adotar todas as coisas que a AWS tem ali disponíveis, né? Que hoje são mais de 1.000 serviços que a AWS provisiona e permite que você use através da console deles. Então, eu acho que o medo vem de não se analisar direito o que se espera, né? Falta de planejamento, desde quando o mundo é mundo, eu acho que gera esse problema. E aí, só piorando a situação, a facilidade de algoritmo, de API, de infrastructure, de provisionar coisas que a gente desconhece, o efeito colateral só pioram isso, né? Então, a pessoa ela vai sofrer por algo que ela nem espera. E acho que isso acaba fazendo uma visão negativa da cloud, de que aquilo está dando uma facada nas costas, né? Imagina o gestor, vamos usar a AWS. Um ano depois, teve um dev que deixou uma lambda em loop, um SRE que subiu um banco 5 vezes maior, um CloudWatch log que gasta mais que todos os serviços de EC2. Aí ele vai olhar e falar, bem, isso aqui não está jogando contra o meu negócio. Então, assim, e aí ele vai olhar pessoas do mundo afora. Nossa, aquelas pessoas tiveram o mesmo problema e tomaram essa decisão. Então, de fato, há de se convir que a falta de clareza no que é o problema de fato, acho que é o pior para quem está nessa discussão de nuvem ainda, né? De iniciar e começar. Beleza, e por onde passa a solução para isso, né? Para esse tipo de medo ou para essas pessoas? Quais conselhos você daria para essas pessoas ou para quem está começando e está meio perdido, está vendo todo esse burburinho, etc. Assim, a resposta passa pelos fundamentos, passa por, sei lá, estudar matérias como FinOps ou o próprio Cloud Native, que quer usar a cloud de uma forma mais racional. Por onde que passa assim, a solução para esse tipo de problema, enfim, esse tipo de questionamento? Eu acho que eu comentei de primeiro, eu acho que todo mundo deveria, desenvolvedor principalmente, subir uma VPS com um serviço learning. É barato, né? Tem umas VPS baratas aí. Cara, sobe, faz uns testes, tenta ver se você consegue fazer um stress testing, ver quanto que aguenta uma VPS, pra ter noção de... Eu acho que é um exercício válido. Você subir a sua própria infra e ver como as coisas se conectam, até mesmo para você aprender como engenheiro, porque é muito comum você achar engenheiro que não sabe como que o request chega no serviço dele. O cara não tem a mínima noção nem de network. Eu acho que é um exercício válido nesse sentido. E também começar a entender, falar de grana, saca? De falar de dado, falar de requests, tentar... quando a gente faz entrevista de system design, isso é bem comum, né? Fazer o back of envelope, né? Se você pegar um problema, colocar lá, vai ter tantos requests por segundo, beleza, desse request por segundo aqui, nós estamos falando de quanto de dado no storage. Nós estamos falando de quanto de dado trafegando na network. Nós estamos falando de quanto de input, quanto de output. E começar, eu acho que essa parte final é mais difícil, né? De pegar, porque tem muita coisa que você pega ali no... Tem muito curso, né? Não sei indicar um curso, mas tem muito curso, mas também tem aquela parada de, no dia a dia, você ir aprendendo. Eu acho que o exercício da VPS é válido, de aprender mesmo. E eu acho que desenvolvedores e eu acho que a galera de SRE faz isso mais, de falar de grana, mas desenvolvedores não falam de grana. Não fala de custo, principalmente. Eu até falo que está caçando uma promoção. Você está numa empresa grande, cara, tem um lugar ótimo para você achar um case para sua promoção. Começa a olhar quanto custa a tua infra. Começa a correr atrás para você. Eu, por exemplo, esses dias eu olhei para trás, tinha um serviço que custou uma fortuna. Mexi 2 coisas ali numa coisa ou outra, começamos a gastar 10% do que gastava. Claro que numa empresa muito grande, às vezes é mixaria. Mas é uma mixaria que fica bonita no performance review, né? Para a empresa é 0,01%, mas ainda continua sendo $100 mil, vamos supor, né? Então, se você, eu acho que esse tipo de exercício, de olhar mais crítico, de olhar para o teu serviço, começa do básico.
Pô, quanto de memória e de CPU que meu serviço está gastando? Esse tipo de coisa é impressionante como tem gente que nem faz isso. De olhar para os monitor, olhar nessa ferramenta de monitorar, ou às vezes nem tem monitoramento, que é pior ainda, né? Mas às vezes olha a ferramenta de monitoramento, não sabe quanto que o serviço dele gasta, quanto que está provisionado, se realmente precisa daquilo. Acho que é o exercício, se interessar mais pela infra. Eu falo que DevOps não é um papel. DevOps é o desenvolvedor ser dono daquele que está operando de ponta a ponta. Então, é você saber tudo o que acontece no seu serviço, inclusive qual máquina que ele roda, quanto de memória que ele usa, quanto de CPU que ele está usando, quanto de disco está trafegando, de network, para onde que está indo, de onde que vem a request, o que está no meio, né? Qual que é o load balancer que está no meio, qual que é o proxy reverso que está na frente ali qual que é o ingress que está rodando, se está no Kubernetes, estou usando o quê? É um ingress nativo, estou usando um Kong da vida, e se interessar o que está acontecendo para você ser realmente dono daquilo que você está construindo. Aí sim, quando você é dono, né, daquilo que você está construindo, você começa a pensar, poxa, isso aqui não está legal. Como que faz para ser melhor? Acho que passa por aí, na minha opinião, né? Se interessar mais no que você está fazendo. Cara, acho que do ponto de vista, assim, do meu papel, né, principalmente como SRE em equipes que lidam com custo também, né, e discutem isso com os times, principalmente time de business, C-level, acho que o que eu vou me limitar a dizer é voltar à cultura de se discutir sobre capacity. Que eu acho que até do ponto de vista do nosso time de TI, cara, isso se perdeu muito, porque eu lembro que 8 anos atrás, era muito comum você chegar na discussão as pessoas saberem quanto o serviço usava de memória, quanto o serviço custava. Pô, meu serviço custa X por mês, custa Y por mês. Então, eu acredito que quando a cloud facilitou tanto subir serviço, a gente perdeu o track de... As pessoas se importam com quanto o resultado do trabalho delas está gerando de encargo no final das contas, né? Então, eu sempre trago essa discussão da gente falar mais de custo com o time de dev, falar mais de custo com os times de business. E falar de custo com o time de business é, de fato, trazer eles para o jogo, no sentido que me perguntam, nossa, por que é tão difícil eu saber exatamente quanto vai vir de cloud no mês que vem? E eu sempre dou o exemplo do tipo, se eu te perguntar hoje, quantos quilowatts você vai usar de energia elétrica mês que vem na sua casa? É fácil ou é difícil? E a gente está falando de uma residência, assim. Quanto você vai pagar exatamente de energia elétrica? Assim, R$ 152,87. O quão fácil é predizer que isso vai acontecer, o quão fácil é fazer de fato isso acontecer desse jeito. Então, assim, energia é uma coisa em teoria simples, é um recurso que a gente usa, mas coisas acontecem. Às vezes você precisa usar mais, usar menos, e você precisa monitorar, principalmente, né, o uso disso. Então, acho que a discussão é voltar essa discussão de capacity, ter esses termos mais bem definidos nas discussões técnicas e ter esses termos junto com o time de negócio. Quando um time de negócio imagina, nossa, o serviço X custa Y, o assunto é outro. Quando fala assim, nossa, vamos ter multi-cloud nesse serviço? Tudo bem. O serviço, ele custa X aqui, ele não vai custar 2X no multi-cloud. Ele vai custar mais que 2X. Por quê? Porque existe tráfego, existe banda, existe replicação, existe backup, existe vários outros termos que surgem nessa discussão. Então, acho que evoluir a discussão de capacity internamente, ela é das regras de ouro ali, sem puxar um framework ou nada muito de mercado sobre o tema, né? E capacity envolve a arquitetura, né? Você tem que saber a arquitetura, seja de cloud, de infraestrutura, mas de engenharia de software. Acrescentando, a gata não quer que deixar eu falar. Acrescentando aqui, tem... Os dois falaram, mas eu vou dar um exemplo concreto. Eu trabalhava numa startup como CTO, e aí tinha um serviço lá que é o que pagava as contas da empresa. Quer dizer, pagava parte das contas. Mas a hora que a gente foi olhar quanto ele custava e o quanto precisava escalar para ele realmente pagar a operação da empresa, eu tive que sentar com o pessoal de produto e comercial. Falei, galera, eu acho que a conta não vai fechar. Vamos ver aqui? Aí, a parte técnica, quem sabia era eu, né? Junto com o time. Então, a gente foi junto com o time de produto e comercial, a gente foi vendo. Aí, quando a gente fez a progressão, eu falei, ferrou. Nós vamos ter que vender tanto esse negócio que ele é inviável fazer.
é tanta gente trabalhando que não compensa, vamos desligar o produto. E aí, o pessoal que estava investindo aí, como é que vocês vão desligar esse negócio? Eu falei, cara, não paga a conta, é melhor a gente apostar nessa outra coisa aqui, que ela vai dar 10 vezes mais retorno se a gente fizer isso em 3 meses, do que essa aqui que a gente está levando 6 meses e está mantendo no mesmo patamar desde então. Só que gasta 50%, 60% aqui da força de trabalho da empresa. Não paga a conta. Então, se a gente não entrar, a galera técnica não entrar para entender, além da questão dos custos, tudo que vocês falaram, mas junto com o produto para discutir o retorno de verdade ali, na linha a linha, mesmo que tenha que trabalhar com um pouco estimado, nenhum de nós vamos fazer o trabalho bem feito. Só para não repetir o que eu já falar. Eu acho que eu também tive uma experiência igual essa do Fernando, do tipo, cara, tem um serviço aqui, na hora que você vai fazer a conta, olha, a gente vende por X, e ele custa, para cada cliente, é X mais 10, eu acho que não vale a pena manter isso aqui, não. E é difícil, é uma discussão complexa, porque eu falo que não é só o desenvolvedor que morre de amores pelo software que faz. O time de negócio morre de amores pelo que time acredita, de sales, né? Que acredita na parada. E aí você tem que falar pro cara, assim, olha, ou a gente vende isso aqui mais caro, ou ele não se paga. Aí você tem que provocar a discussão no meu ponto, assim, não é que a gente quer desligar. Se você conseguir provar para mim que esse produto aqui puxa dinheiro, a gente mantém ele rodando. Mas ele puxa dinheiro? Esse que é o ponto, né? E é uma discussão que já está no nível mais complexo. Primeiro, o time tem que descobrir quanto que custa, né? Eu acho que é um exercício que vale a pena fazer como desenvolvedor, é tentar descobrir no que você está fazendo ali, quanto que custa isso aqui. Será que precisava mesmo de ter essa fila aqui, ou não dá para fazer uma filazinha no banco ali marota para te salvar já que não tem tanta escala? Que às vezes que o problema também tem esse, né? Às vezes a gente quer usar um tiro de canhão para matar uma formiga. Às vezes você não tem escala nenhuma e já está colocando ali um Kafka, está colocando um notification, está colocando um serviço de e-mail e você só tem uma aplicação que tem 10 usuários. Acontece, né? O ponto nisso é que às vezes a arquitetura não precisa ser síncrona. Em 90% dos casos, às vezes o cliente vai suportar, esperar um pouco, um serviço assíncrono rodar e você não gastar 2 vezes mais para manter uma coisa online síncrona que vai responder em milissegundos. Então, às vezes, mudanças arquiteturais elas podem salvar serviços nesse cenário, né? Porque nem sempre o negócio ele depende de ser síncrono. Acho que essa é uma discussão também bem antiga, né? Tipo, nem tudo precisa ser online. Não, acho que a minoria, né? A minoria das coisas precisa ser exatamente. Já cansei de lidar com o cenário de serviço, ele usa X recursos. Para gerar relatório, ele gasta 2, 3X recursos. E para ele gerar relatório o 24/7, bonito, sem gerar downtime, sem parar, vai aumentar o custo. Então, assim, muitas vezes o cliente sobrevive se o relatório não for gerado. E sim, essa discussão é muito velha. Essa discussão antecede muita coisa. Até a Cloud já tem essa discussão de síncrono e assíncrono, mas funciona muito bem pensar também questões arquiteturais aí, né? Reduzir um pouco o impacto, né? Beleza. Então, chegamos na reta final. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que faltou a gente conversar aqui sobre esse assunto. Vamos lá. Cara, eu Faltou acho... quem defende no cloud, no quê? No cloud? Faltou. Acho que faltou um contraponto, né? Faltou quem discorda. Eu acho que não faltou. Talvez eu acho que o que poderia se estender é a gente pensar a evolução de distribuição e gestão de software, principalmente em Linux, nos últimos anos aí, né? Porque muito do que a gente faz hoje está ligado ao quão melhor, e assim, essa é uma discussão que eu puxo mais, porque é um pouco mais do que eu gosto de fazer no dia a dia, e o quanto eu acho que isso, de fato, evoluiu. Principalmente adeptos aí da CNCF, open source, linguagens novas que surgiram nos últimos anos, o quanto, por exemplo, Go e Rust impactaram a forma como a gente provisiona infraestrutura,
o quanto isso impacta a forma como a gente usa recurso melhor hoje em dia. Então, eu acho que isso é uma discussão que estende e vai além do que a gente está falando hoje e agora, né? Eu não sei, eu não estava nessa onda toda, então eu tô mais coadjuvante que vocês. Eu não acho que faltou nada. Acho que é um assunto longo, né? Acho que dá para falar, mas não faltou nada, não. Também acho que fechou. Acho que o outro vídeo, junto com esse daqui, acho que fechou bacana para a gente conversar sobre isso. E é importante esses dois vídeos, justamente para informar, né? Informar a gente, informar o FIC, por exemplo. Depois, quem não viu, dê play no anterior e nesse daqui. São bons conteúdos para contextualizar. E qual a literatura vocês recomendam para quem está assistindo a gente relacionado a esse tema, que pode ajudar a entender melhor ou resolver problemas reais, né? Diferente dos fantasiosos que a gente levantou aqui. Vamos lá. Eu sugiro 2 livros antigos, que talvez sejam antigos demais, as pessoas não compreendam, mas eles são livros que ajudam a entender. Primeiro é o do Fred Brooks, The Mythical Man Mouth, que, no fundo, tem a ver com gestão de equipes, times, processos, organizações, e no caso desse livro ele vai falar da história do S360, 370, dos mainframes, que naquela época já tinha esse tipo de problema, de passar do dinheiro previsto, como é que você lida com isso, etc. Tem um outro que não é tão famoso, mas eu gosto bastante e foi muito importante para mim há uns anos atrás, que é o The Art of Capacity Planning, do John Allspaw. Ele vai contar como é que eles faziam no Flickr para provisionar EC2 e principalmente a AWS, né? Bem lá nos 2008, 2010, eu acho. Ele vai falar sobre muito do que a gente falou aqui, ele vai falar já naquela época. Estou até anotando aqui algum que está falando aí, que eu achei interessante. Cara, falando do meu lado, eu não tenho material em Capacity, talvez um gap aí, até para eu estudar um pouco mais. O que eu vejo que talvez ajude na discussão eu acho que o material em relação à infraestrutura, de fato, ele acaba melhorando. Quanto melhor você provisiona, melhor você usa os recursos, melhor você tem controle, melhor você acaba conseguindo atingir o seu objetivo de negócio, né? Então, por exemplo, livros, quando vem essa discussão à cabeça, eu lembro de livros que não estão relacionados a esse tema, como, por exemplo, do Continuous Delivery. Então, quando eu penso o quão bem definido é isso, o quão bem eu trago meu negócio para definir meu business ali, a parte de infraestrutura, menos problemas eu vou ter de uso de capacity incorreto, definição de projeção, porque isso é o que falta no dia a dia. O técnico em si, de apertar o botão na tela da cloud ou não e gerar o custo ou não, ele é só o efeito colateral de alguém tentando provisionar uma coisa para atender uma demanda de negócio, né? Ou tentar melhorar alguma coisa para atender uma demanda de negócio. Então, acaba sendo esses assuntos em voga. Então, eu acho que, do meu lado, seria mais essa correlação entre o quão bem a gente provisiona, com o controle a gente tem, com o resultado final do que a gente entrega. Eu sou péssimo para indicar livro, porque eu não gosto muito dos livros técnicos. Na verdade, é que eu não gosto. Eu vou ler, mas eu vou ler com muito tempo, então eu acabo preferindo, sei lá, consumir conhecimento de outra maneira. O que eu posso dizer, né, inclusive, eu acho que é uma boa dica para quem é desenvolvedor, né, está desenvolvendo as aplicações, é tentar focar um pouco em aprender mais sobre system design. Porque um dos princípios, né, quando você está fazendo, tem muita gente que estuda só para entrevista, mas eu acho que é um exercício legal para fazer para o seu dia a dia, é a questão de custo. Como que você calcula, como que você pensa seu software, além do código que você está escrevendo. Eu acho que tinha um livro, eu esqueci o nome dele, mas pode procurar na internet, tem vários, sobre system design, e aprender sobre software além de só escrever código. Mas como que eu
desenho mesmo, uma arquitetura, como que eu desenho um software. Eu acho que esse exercício pode ser bom para aprender mais do que acontece ali por detrás dos panos, vamos dizer assim, né? Pô, beleza. Eu recomendo que o pessoal procure os fundamentos. Assim, tem um livro chamado System Design Interview, que é do pessoal da Byte Byte Go. Eu vou colocar tudo isso que a gente está conversando, eu vou colocar link aqui. Eu recomendo as pessoas estudarem o que é Cloud Native, navegar no site da CNCF, as documentações que tem lá, e prestar atenção nos padrões que tem lá, nos contextos das coisas que tem lá, porque ele ensina a usar a cloud de uma forma mais racional, né? Então, usar uma forma racional tem tudo a ver com o que o Hermes falou, que é reduzir os custos da cloud. Então, procure estudar Cloud Native, esses fundamentos de System Design, assim, tem os livros que o FIC recomendou, eu sempre recomendo aqui, Limite com Mal, eu estou lendo pela segunda vez, nunca termino, volto, mas, enfim, sou apaixonado por esse livro, que foi ele que me apresentou, foi o FIC que me apresentou. E eu acho que é isso, né, enfim, da minha parte. E agora vamos fugir do assunto, né? O que é que vocês estão assistindo de cultura pop? O que vocês estão lendo que não tem nada a ver com a nossa área? Vamos lá, agora em ordem alfabética, por favor. Tem um documentário que eu terminei de assistir esse final de semana sobre White Earp and the Cowboy War. Não tem nada de especial, assim, mas eu gostei, que eu já tinha ouvido falar dessa pessoa, que é um personagem do Oeste Selvagem americano, e aí conta a história dele, do principal tiroteio mais famoso que houve no Velho Oeste, enfim, como é que ele foi parar em Hollywood, então é legal. Eu tô numa fase com minha filha muito nova que a única cultura pop que eu faço é curtir minha filha depois do expediente. Então, tem gastado muito tempo nisso, tem muito tempo. Tô até precisando assistir uma série, mas Vale a série que você assiste com sua filha. Não, por que pareça, por enquanto minha filha ainda está livre desse vício. Vamos ver até quanto tempo. Mas é isso, acho que não tem acho que é por esse motivo, inclusive, a gente não está assistindo para não provocar nela uma vontade de assistir também. Justo. Mas é isso, tem que ter assistido muito, não. Boa. Acho que do meu lado, duas coisas que cultura pop mesmo, bem fora do técnico, que eu me interessei bastante na cultura sobre o Rei Macaco, né, do jogo que saiu, né, da lenda de Wukong ali. Comecei a ver conteúdo, achei bem interessante, começando a ler sobre o conto, né, que é um conto oriental bem conhecido, e planejando até ler um livro sobre, estava vendo a review dele, achei bem interessante, o tipo de coisa que foge, não conhecia no detalhe. E outro ponto que também de cultura oriental é o fim de um anime, que teve um final meio polêmico, que foi o Boku no Hero, né, que é um My Hero Academy aqui pra gente do Ocidente, que o pessoal aqui no Ocidente odiou o final, né, porque, enfim, não vou comentar o final aqui para não quebrar alguém que esteja assistindo, mas quebrou um pouco a forma como a gente vê a questão de sucesso e fracasso na vida cotidiana, né. Então, assim, eu estou muito mais interessado na discussão sobre como que as pessoas no Ocidente viram aquilo como um fracasso pessoal, e no Oriente as pessoas viram aquilo como um final muito bom, do ponto de vista de sociedade, né. Então, assim, quem tiver interessado, procura sobre esse final, as discussões, tá um assunto interessante até. E foge muito do anime e vai mais para um pouco de filosofia ali do dia a dia. Tá mutado. Opa, desculpe. Eu tô igual ao vídeo passado, tô assistindo o Hobbit, a trilogia do Hobbit, bem devagar. Tipo, assisto, paro, mas assim, no geral, eu fico mais jogando, no meu tempo livre, eu fico jogando Street Fighter 6. Bem, e é isso, agora eu vou deixar aberto para vocês fazer despedida, por favor, em ordem alfabética. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu não estou muito ativo nas redes sociais, mas qualquer hora a gente se tromba por aí.
gostaria de agradecer. Até falei, brinquei, né? Não estava nem esperando. Eu fico ali comentando as redes sociais de forma totalmente aleatória, engajando ali, mas sem muita pretensão. Mas foi um papo legal, acho que foi bem produtivo. Eu agradeço, foi legal. Espero que tenha mais oportunidades, quem sabe. Pô, agradecer eu, Carlos, de novo pelo convite, agradecer o Fernando, o Hermes aí, pô, o papo super bom. Acho que esses assuntos que são provocativos, assim, são sempre divertidos, né? Eles fogem ali do dia a dia, força a gente a pensar o porquê que a gente faz as coisas, os conceitos, então é sempre muito legal. Agradecer o convite aí. Eu tô doido para fazer o segundo episódio do modelo de maturidade de engenharia de plataforma da CNCF, né? Eu queria fazer agora, né? Porque com participação do Sérgio e do FIC. Só que o Sérgio estava estava agoniado ele queria falar sobre isso que a gente falou. Queria porque queria. Enfim, e foi por isso que rolou esse tema aqui. E eu queria agradecer muito a presença do senhor e fiquei muito feliz, assim, porque a ideia desse vídeo é esclarecer. Assim, o Sérgio brincou dizendo que eu tenho medo. Não que eu tenha medo, mas assim, a gente fica com um pouco de receio, porque a gente vê que o hype ele pega muito fácil onde não deveria, né? Tipo assim, no nosso dia a dia. O hype chega lá e, na verdade, acaba atrapalhando mais do que ajudando, no final das contas. E a ideia de construir esse tipo de conteúdo com eles, convidando os convidados, é justamente para ajudar a esclarecer quem está assistindo a gente, principalmente quem está começando na área, né? Porque tem muito disso na nossa área do que o FIC falou, do FOMO, né? O FOMO tem muito disso, tanto com qualquer senioridade, quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior. A gente sempre se depara com isso e tem muito a ver com esses burburinhos, enfim, essas ondas estranhas aí. Então, a ideia desses episódios foi para ajudar a esclarecer. E é isso, pessoal. Então, emitam sons e deem tchau para poder aparecer no final aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Até mais. Valeu.